Oi, gente! Os sistemas autoadaptáveis avaliam e alteram seu comportamento em tempo de execução quando eles percebem que seus objetivos e suas metas de repente não estão sendo alcançadas, ou que eles poderiam ter um comportamento melhor do que eles estão tendo naquele momento. Daí surge uma dúvida: será que o Machine Learning pode contribuir com os desafios inerentes aos sistemas autoadaptáveis? Meu nome é Eduardo Mendes de Oliveira e neste vídeo nós vamos ver um desafio inerente aos sistemas autoadaptáveis e duas pesquisas sobre Machine Learning aplicadas a esse tipo de problema. Um dos desafios associados a sistemas autoadaptáveis é que pode existir um grande número de opções de adaptação. O conjunto dessas possibilidades é chamado de espaço de adaptação. Entretanto, analisar esse espaço de adaptação pode consumir muito tempo e recurso, principalmente quando uma análise rigorosa dessas opções tem que ser feita. Ou seja, pode ser algo impraticável para sistemas que têm um espaço de adaptação muito grande. No trabalho de Federico et al., eles apresentam a aplicação de IoT para monitoramento do campus de uma universidade, formada por uma rede de 37 modes, incluindo sensores de RFID, sensores infravermelhos e sensores de calor. Essa rede ela gera um grande conjunto de dados que precisa ser transmitido entre os sensores e também ser transmitido à aplicação central de monitoramento. Nesse caso, a autoadaptação é utilizada para garantir requisitos de qualidade dessa aplicação IoT, como um limite máximo de perda de pacotes, um limite médio para a latência da rede e a média de consumo de energia. Para se ter uma ideia de como esse espaço de adaptação pode ser muito grande, nesse caso, são consideradas mais de 4.000 opções de configuração. Nessa imagem, cada ponto representa uma opção de configuração, com uma configuração particular para a transmissão de cada um dos 37 nós da rede e uma configuração da porcentagem das mensagens enviadas por cada link. Usando modelos estatísticos e offline, a verificação completa de todas as opções de configuração pode levar cerca de 2 minutos e meio, o que em certos casos pode ser totalmente inviável. A proposta de Kim para melhorar este desempenho foi incrementar o analisador do tradicional laço de feedback MapCaLoop, com um módulo de Machine Learning que seleciona em tempo de execução subconjuntos do espaço de adaptação. Quando o analisador é acionado, ele coleta as opções possíveis de adaptação lá na base de conhecimento. Então o Analyzer aciona pela primeira vez o módulo de Machine Learning, nesse caso chamado de Machine Learner, para determinar um conjunto relevante de opções de adaptação que possam satisfazer os objetivos de adaptação do sistema. Em seguida, o analisador chama o verificador para determinar a qualidade desse conjunto selecionado pelo Machine Learner. A partir dessa análise, o atualizador atualiza as opções e o Machine Learner é acionado mais uma vez. Assim, quando o planejador é acionado, ele tem um número mais restrito de opções, um número mais viável de opções para decidir qual vai ser utilizada. Nesse trabalho, eles utilizaram duas técnicas clássicas de aprendizagem supervisionada, a classificação e a regressão, e eles avaliaram essas duas abordagens em simuladores IoT. Em sistemas autoadaptativos, essa técnica de classificação ela pode ser utilizada, por exemplo, para prever se uma opção de adaptação cumpre os objetivos da adaptação. As opções de adaptação que atendem a todos os objetivos de adaptação, elas são classificadas como relevantes pelo classificador. Semelhante à classificação, a tarefa da regressão é aproximar uma função de mapeamento dos dados de entrada para uma variável de saída. Nesse trabalho, a variável de saída representa os valores de qualidade esperados das opções de adaptação do sistema. Quanto à classificação, os números previstos por um regressor podem ser usados para reduzir o espaço de adaptação a um subconjunto de opções consideradas relevantes para a análise. Nesse trabalho, o aprendizado foi realizado tanto offline quanto online. Ambas abordagens foram capazes de reduzir o espaço de adaptação sem alterar os objetivos de adaptação do sistema. E em termos de tempo, eles conseguiram reduzir aquele tempo anterior de 2 minutos e meio para 2 minutos e meio. Por acaso, estes espaços de desafio de adaptação, eles também são inerentes a sistemas robóticos. Esses sistemas eles são altamente configuráveis, porque assim como a gente viu lá no sistema de IoT, eles também utilizam sensores e eles precisam ser reconfigurados em tempo de execução. Em sistemas autoadaptativos, a fim de caracterizar os comportamentos esperados do sistema, podem ser criados modelos feitos por experts para poder caracterizar esse comportamento, mas isso pode ser muito caro e muitas vezes tendem a ser confiáveis para não cobrir todas as possibilidades. Então vamos considerar que existe um modelo que informa ao robô sobre o seu consumo de energia em diferentes configurações possíveis. Esse modelo pode ajudar a escolher uma nova configuração de adaptação para que o robô consiga funcionar bem apesar das incertezas do ambiente. Se um robô detectar que está com pouca energia,
ele pode optar por um algoritmo menos preciso para determinar sua localização, mas porém mais eficiente do ponto de vista de economizar energia a fim de conseguir completar sua missão. Entretanto, essa adaptação será tão boa quanto as premissas que foram utilizadas para basear essa decisão, que foram estabelecidas no modelo, como por exemplo uma estimativa precisa do consumo de energia do robô. Agora, se a demanda de energia da configuração for maior do que aquele que foi modelado, o robô pode ficar sem energia e não ter como concluir sua missão. Chamichi e Errol, baseando-se no princípio de Pareto, eles utilizam a abordagem de Machine Learning para encontrar configurações ideais e, assim, restringir um espaço de adaptação, passando para o planejador do meio picar somente as configurações pré-selecionadas. A exploração deles é realizada no contexto de missões de robôs, que precisam trabalhar com pontualidade e levar em consideração o consumo de energia. Eles utilizam a hipótese do princípio de Pareto devido ao grande espaço de adaptação e porque eles pensam assim, talvez nem todas as configurações sejam mesmo relevantes. Ou seja, dentro do espaço de configuração existe um grupo de configurações dominante. A abordagem proposta por eles tem duas fases, uma online e outra offline. A fase offline utiliza Machine Learning para aprender a partir de um modelo de desempenho do sistema e identificar configurações ideais. Na fase online, eles utilizam o planejamento baseado na verificação quantitativa para decidir a melhor adaptação com base no conjunto de configurações ideais identificadas na fase de tempo de projeto. O principal insight dessa abordagem é que eles reduzem o espaço de pesquisa e adaptação na fase online utilizando informações da fase offline. Então, por exemplo, se em tempo de execução o robô está em uma determinada configuração aqui indicado pela letra A, o planejador pode encontrar uma configuração alternativa somente analisando aquelas que foram determinadas pelo princípio de Pareto, ou seja, as ideais, aqui indicadas pela letra B, esse conjunto verde que está aí. Se a gente perceber pela essa imagem, o número de opções de adaptação é muito reduzido em relação ao total, o que pode proporcionar uma eficiência na escolha de uma configuração melhor. Bem, então é isso. Nesse vídeo a gente voltou a falar sobre sistemas autoadaptativos e falou um pouquinho sobre Machine Learning também. A gente viu duas pesquisas que utilizam técnicas de Machine Learning para poder tratar com esse problema do grande espaço de adaptação em sistemas autoadaptativos. Um trabalho sobre autoadaptação em sistemas IoT e um outro em sistema de robótica. Ambos tentam fornecer um subconjunto do espaço de adaptação para o planejador com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema. E devido às incertezas do tempo de execução, os dois trabalhos utilizam abordagens online e offline de aprendizado. E caso você queira saber mais sobre esses trabalhos, as referências estão aqui no final do vídeo e também na descrição do texto, tá bom? Bem, é isso. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e assine o canal. E se você quiser mais conteúdos como esse, que eu falo sobre trabalhos de pesquisa, deixa eu saber aí nos comentários, tá bom? Até mais!